estamos chegando no final do mês. Olha, daqui mais alguns dias aí nós já estamos preparados ali, já está colocando uva passa no arroz, não é isso? Com todo respeito ao uva passa, ou Aí com todo pegou. respeito ao arroz. Mas já estamos chegando aí no final do ano. Olha, voltamos a receber aqui o psiquiatra, o doutor Pablo Roig, ele que é médico formado pela Faculdade de Medicina de Santos, aqui em São Paulo, fez especialização em psiquiatria no Instituto Italiano de Buenos Aires. Hospital. Hospital, aqui está, Instituto, já é a segunda vez que eu erro, hein? Hospital Italiano de Buenos Aires, na Argentina, que agora com o novo presidente também. Vou esperar aqui para ver até as perspectivas daqui do Dr. Pablo. Olha, depois ele também aí, independência, fez especialização em dependência de álcool e outras drogas, né? Uhum. Lá no Canadá, Centro de Referência da Organização Pan-Americana de Saúde. E nós vamos falando aqui do currículo dele enquanto a gente bate um papo. Até porque nós começamos um pouco mais tarde hoje. Bom dia, doutor Pablo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. E o José Carlos de Oliveira, ele que é terapeuta, também faz um trabalho excelente ali no Sindicato dos Comerciários aqui do Estado de São Paulo, né? Que é ligado também ao UGT ali, com o pessoal, com o Patá, ele já esteve aqui conosco, aqui juntamente com a Camila, né? Camila Patá. E vamos batendo um papo aqui também. Bom dia, José Carlos. Bom dia, Pedro. Bom dia, Zilda. Obrigado mais uma vez pelo convite. Já a terceira vez, né? Você Vou virar freguês aqui. é essencial. Isilda Alves, jornalista, radialista, editora do Diário Antidrogas, também escritora, especialista aí no assunto aí. E que está aqui conosco todo dia. Eu acho que dispensa apresentação. Bom dia, Isilda. Bom dia, Pedro. Bom dia, doutor Pablo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Bom dia, Zé Carlos. Muito obrigada por estar aqui conosco. O doutor Pablo, que sempre está às terças e quintas conosco no Metrópole em Foco contra as Drogas. E hoje, Pedro, eu peço licença, mas eu queria começar o programa com uma denúncia muito grave. Nós temos na nossa Constituição, no artigo 196, a determinação federal, é determinação da Constituição. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Mas na cidade de São Paulo, a cidade das Cracolândias, porque não há bairro que não tem, no centro já chegam a 2.000, os senhores vão acompanhar neste momento a dificuldade de dependentes que estão nas ruas e procuram um tratamento na rede pública. Quem nos trouxe essa denúncia, e os senhores vão ouvir agora, é o José Carlos, que está aqui conosco, e é um usuário ele é dependente de álcool, maconha, cocaína e drogas K. Vamos ouvir o relato eu peço licenças, você está aqui conosco, mas isso aconteceu ontem à noite e você documentou tudo, está com o documento provando que ele esteve no Hub. Vamos ouvir o que aconteceu ontem no Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas, que é uma iniciativa da Prefeitura e do Estado, inaugurada em abril, substituindo o antigo Cratóide, exatamente para atender, como disse o vice-governador, aspas, quem procura atendimento. Esse rapaz procurou. Vamos ouvir o que aconteceu. Boa noite, Fernando. Boa noite. Fernando, olha, eu estou indignado com o seu retorno aqui, né? Porque eu atendi você às 16 horas, não é isso? Não, 14 horas, né? Foi exatamente 14 horas. 14 horas. Ô, Fernando, eu te encaminhei lá pro Hub, né? Que ainda está com a etiqueta aqui de Cratóide, triagem. Você pode falar para mim exatamente o que nós conversamos? Porque eu tenho aqui o seu relatório que eu fiz aqui, seu, né? Mas você pode falar exatamente com quantos anos você começou a usar drogas, que tipo de drogas, qual a sua idade agora, no momento? Quantos anos você está, tá?
Você pode falar para mim exatamente isso? Posso. No momento eu tô com 35 anos, né? Eu comecei a fumar cigarro, né? Com cigarro eu já tinha 14 anos. Aí na faixa dos meus 15 anos, mais ou menos, eu comecei a fumar maconha, depois já parti para cocaína e pro álcool. E ultimamente agora eu venho fumando a Space, né? Que é a K9 que todo mundo fala, né? E daí eu tô numa situação deselegante, né? Porque fui lá, o senhor encaminhou eu lá pro Uber, né? E daí eu cheguei lá e não saiu de acordo com o planejado, né? Eu fui lá, só fez o RG, fiquei mais de 3 horas lá esperando, quase 4 horas. E não fui atendido, me deixaram lá esperando, falaram, no final falou que ia acabar as vagas de homem já teria acabado, só ia ter as vagas de mulheres. E a de homem só ia sair pro outro dia. E foi isso que aconteceu. Não perguntaram as drogas que eu uso, não falaram nada. Só me pegou o RG, me deixou esperando lá, não fez triagem, não fez nada. Foi isso que aconteceu. Fernando, eu trabalho aqui há mais de 20 anos, né? E eu sempre tive uma parceria com o Kratódi, né? Que ainda está a etiqueta aqui de Kratódi. Seu prontuário está aqui, olha. Seu prontuário é 44866/J. Foi isso que passaram e deram a etiqueta para você. Foi, colaram no meu peito. Eu orientei você da forma que eu sempre fiz desde o tempo do Kratódi, não do Robert, como fala agora, né? Que só mudou o nome, me parece, e a situação ficou pior. Porque a triagem é bem clara. Você tinha que ser entrevistado por alguém para saber o tipo de droga que você usa, a quantidade que você usa, se você está em situação de rua, tem família ou não tem. E nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Não fizeram nem exame comigo, não chegaram a fazer nada. Só pegou só meu RG e deixou lá aguardando só. Fiquei mais de 3 horas lá. E tinha muita gente aguardando? Tinha mulheres, tinha até crianças pequenas lá, tudo. Aí chegou no final, não falou que não ia ter mais vaga. Ia ter só pro outro dia. Olha, aqui já está passando mais de 7h30, né? Às 19h30 e 42. 19h42. Quase Então, 4 horas. provavelmente você ficou quase 4 horas lá. E saiu de lá com a mão na frente e outra atrás sem nenhuma resposta. Sem nenhuma resposta. E nem falaram se eu ia voltar no outro dia, se eu não ia voltar, se não pegaram o nome, não fizeram nada. Só falaram simplesmente que a ficha acabou e quem quisesse voltar no outro dia que voltaria. Mas não falou nome de pessoas, não falou a sequência da ficha como que tava, não falou nada. Mas tem a prova aqui do seu prontuário. Eu tava. Seu prontuário está bem claro aqui, 44866-J. Então isso prova que você esteve lá, mas que não foi atendido. Não, realmente não fui atendido. Pelo contrário, eu fiquei só na raiva lá, né? Esperando e não foi resolvido nada. O que você viu lá que você realmente ficou decepcionado, além da canseira de você ficar lá aguardando? O que você viu lá de outras pessoas, né, que estavam lá há mais tempo que você? Isso também, realmente, eu já cheguei lá na faixa de umas 3 horas e pouco, né? Mas já tinha pessoas que já tava lá mais das 11 horas da manhã, acho que das 10 da manhã, e foi sair o mesmo horário que eu. E outra coisa, sem comida, sem nada, os pessoal tudo com fome, o dia inteiro lá na fila, com mais de 5, 6 horas no Uber, e sem comer nada, e chega no final, não dá em nada. Por isso que eu fiquei muito chateado. Exatamente, eu falei com ele, ficamos lá até mais de 20 horas, né? Saí de lá mais ou menos quase 21 horas, até tivemos que dar dinheiro para ele pegar o metrô, né? E fiquei muito triste porque a família dele foi embora, né, para o Nordeste, né, há 7 meses atrás,
e não levou ele, porque ele já estava numa situação de pegar pequenos objetos dentro de casa e assim por diante. Como a família não tem conhecimento, acabou falando, olha, cuida da sua vida, e mudaram, foram embora para o Nordeste e deixaram ele lá. Então, há 7 meses, ele está na situação de rua. Bom, nós estamos aguardando então a resposta do Hub, estamos enviando ao Hub essa solicitação de resposta. Vamos aguardar a resposta do Hub, Pedro. Então, agora eu vou falar aqui com o doutor Pablo. A gente tem discutido isso aqui, que a política, essa política de combate às drogas aqui, ela precisa ser, agora mais do que nunca, né? Porque agora nós estamos chegando no final de 2023, início de 2024, logo no começo de 2024, nada volta a funcionar, os órgãos públicos ainda vão estar todos eles de férias, tranquilo, mas a campanha vai para a rua. Então vai todo mundo aí na campanha e vamos começar a falar bonito novamente. É bom lembrar que essa política de combate às drogas, pelo menos agora na cidade de São Paulo, e nesse momento aí que a gente já começa com um ano eleitoral, ela precisa ser urgentemente discutida a exaustão aqui, não só no nosso programa, mas eu acho que em todos os meios de comunicação. Tá? Ela tem que sair desse lado moralista, desse lado religioso, desse lado de paternalismo, para tratar com o negócio efetivo, né? Os espaços que nós temos aí estão contaminados, né? Eles estão contaminados aí com os pseudos técnicos de plantão, né? Pessoas que acham que resolveram os problemas, mas nós de achar que resolver o problema, tem 30 anos de Cracolândia, só aumenta, não diminui. No dia 10 de novembro, numa entrevista a uma emissora de TV, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o repórter perguntou para ele sobre as mudanças na Cracolândia, né? E quais os recursos, né, que tinha sido articulado aí para tratar o problema. Bom, entre outras coisas aí, ele acabou listando aí o apoio municipal a essas comunidades terapêuticas para acolher o usuário de droga, isso se o usuário quiser. Bom, enfim, ou seja, foi uma resposta bem invasiva assim, não tem. Nós temos que usar isso aqui como uma coisa bem técnica, usar trabalhos técnicos, estudos, porque não é dessa forma que nós vamos resolver o problema. Nós falamos em Cracolândia, mas Cracolândia está espalhada na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Eu acho que, como a Isilda diz, não existe um município... Só Sorocaba que está lutando de fato. Não, e eu acho que Borá, né, que é o menor município de São Paulo, tem 850 habitantes, mas de repente se tiver tiver passar por lá, né, o filho de alguém ali, o primo de alguém ali, e usar droga ali, pronto, já contaminou Borá, né? Então, doutor Pablo, diante disso aqui que a gente está vendo, gastaram-se um dinheiro violento para montar uma hub, né? Fizeram um negócio. E essas respostas, né, o que nós podemos esperar com isso, hein, doutor? Pedro, ora, muito pouco. Né? Por quê? Eu estava vendo esse caso. Esse é um caso que mostra claramente qual é a situação do dependente químico, qual é o destino que tem o dependente químico e qual é a etiologia ou a forma como essa doença vai se organizando. E qual é a atitude que tem a sociedade frente a esses dependentes químicos, que está naquele trabalho que eu escrevi dos descartáveis, onde são pessoas que são descartáveis. Aqui o que eu vi é que ele é um número. Esse paciente é um número, nada além disso. E existem... Primeiro, vamos partir do princípio que a doença de dependência química é uma doença extremamente complexa. Então você não resolve simplesmente. Mas quando o Nunes diz, vamos dar atendimento a quem quer se tratar, esse paciente queria se tratar e não deram atendimento. E tem uma coisa que é mais grave ainda, o tratamento, esses são pacientes imediatistas. Se você fala para um paciente que tem uma dependência química, você tem que esperar 2 horas. Ele não vai esperar 2 horas e vai recair, porque são imediatistas, eles não têm a capacidade de dar tempo. O tempo que talvez nós temos, paciência, esse tipo de coisas, eles não têm.
Então, eles estão fissurados permanentemente por uma questão muito simples, científica, né? Que eles têm níveis muito baixos de dopamina, que é um neurotransmissor essencial para o bem-estar. E então eles estão à procura de dopamina. Se você não dá uma continência a esses pacientes imediata, esse paciente pode ter até uma solução fatal. Então, o que nós estamos falando aqui, José Carlos, te agradeço isso, de ter tido essa oportunidade de ver um caso muito claro, muito evidente, e um caso raro, porque ele procura ajuda. Né? Geralmente a ajuda é procurada pelos outros. Esses são pacientes que, como colocam a droga como prioridade, eles não procuram ajuda. Quem procura ajuda é a família, geralmente. Às vezes a justiça. Mas o que nós estamos vendo aqui é uma aberração total. Quando a gente vê as condições que o Oneida descreve para fazer os tratamentos eficientes, eu acho que a primeira, se não me engano, a primeira condição, são 13 condições, é que o tratamento tem que estar permanentemente à disposição do paciente. E aqui nós estamos assim, espera para ver quando vai ter uma vaga para homem. Eu não sei se colocaram ele junto com mulheres, é isso? Não, foi bem assim. No final, depois de quase praticamente 4 horas, foram lá, dispensaram todos e falaram que só tinha 3 vagas para as mulheres. Só 3 vagas. Mas havia mulheres junto Havia, com ele? até inclusive crianças. Então, essa é outra aberração, porque já nós sabemos que tem crianças, adolescentes não podem estar se tratando junto com adultos. Então, como é que você propõe um tratamento com um desconhecimento total da seriedade dessa doença, que reflete numa falta de seriedade do tratamento em si? Então, por isso, Isilda, me desculpe, eu sou sempre muito crítico a tudo isso, mas é que parece que as pessoas não sabem realmente o que é um dependente químico. Por isso, quando fui lá na CPI, eu tive que levar elementos, assim, slides, mostrando o que acontece com o cérebro de um dependente químico, para que eles entendessem uma coisa que é básica. O dependente químico, por si próprio, se ele já tem uma certa gravidade, não procura tratamento. Então, quando eu disse, não, temos que esperar que eles queiram se tratar, quando eles vão se tratar é porque realmente estão numa situação calamitosa, e logo depois eles saem do tratamento porque acham que já está bom e vão à procura de dopamina através das drogas. Então, é uma coisa assim, é falta de conhecimento. Acho que tem que formar gente. O senhor falou aí Só, que... só um não, detalhe, eu só queria assim, assim, novamente, estamos aguardando a resposta do Hub, e com assim, nós temos a comprovação da presença dele lá com o número e com o documento que está com o Zé Carlos, que foi ontem. Ontem, o horário que ele chegou, né, e o número do protocolo. O doutor Pablo falou, pediu desculpa, ele pediu desculpa porque ele é extremamente crítico, não é que eu extremamente crítico. Não tem essa Ele é não. uma pessoa que estuda, então não é uma questão de... Eu nem vou desculpar por ser extremamente crítico, porque... Eu sabia que você ia me condenar, mas sabe o que, Pedro? Tem uma coisa que esqueci de falar que é muito importante. Você, a primeira coisa que você faz com um paciente é fazer um diagnóstico, porque existem várias formas de tratamento. Você pode fazer um tratamento ambulatorial numa pessoa que tem condições de manter a abstinência, tem hospitais-dia, tem internações involuntárias. Quando essa pessoa nunca foi nem consultada do que estava acontecendo com ele durante 3 horas. Quase 4 horas. 4 horas. Deixam um cara sem diagnóstico por 4 horas, por exemplo, vai ter vaga aonde? Numa internação voluntária, involuntária, tratamento ambulatorial, aonde que não tem vaga? Então, nem isso que é essencial, que quando você chega num hospital, qualquer hospital, a primeira coisa é medir pressão, pulso e temperatura. Vamos saber mais ou menos como é que você está do ponto de vista clínico. As pessoas esquecem que a dependência química é uma doença, com todas as características, como a sintomatologia, um prognóstico e um tratamento. Então, são coisas que se esquecem e, lamentavelmente, pelo fato de se esquecerem, muitas vezes são manejadas por pessoas que não têm a mínima noção do que é saúde. Às vezes nem trabalharam nunca em saúde. Estamos vendo agora, por exemplo, o Supremo dizendo quanta droga pode usar, etc. De onde eles tiram essas informações? Então, esse é o problema, é terra de ninguém. E isso que me preocupa.
Zé Carlos, esse não é o único problema que você teve com o Hub, né? Você Não, teve paciente não. internado também com problema? Então, o que me surpreendeu, o caso do paciente que pulou o muro, fugiu, né? Que nem não fizeram Quando nenhum foi boletim de e onde ocorrência. foi? Isso foi em São José dos Campos. E quando Ele foi? ficou 18 dias. Foi agora em junho, mais ou menos em junho. Foi encaminhado pelo Hub? Foi encaminhado pelo RUB. E ele fugiu? Ele pulou o muro, fugiu e com 18 dias. E ficou rodeando a clínica lá. Eu liguei, falei com o assistente social da clínica, falei, vocês fizeram um boletim de ocorrência? Ah, não, nós só comunicamos a família. Eu falei, não, a responsabilidade é de vocês, porque a partir do momento que ele está aí dentro, se ele sair daí e acontecer qualquer coisa lá fora, é responsabilidade de vocês. E ele é dependente de quê? Canópolis também. Inclusive, Canópolis. a mãe dele mandou um vídeo, ele roubando uma porta de um vizinho, uma porta de alumínio, carregando a porta de alumínio nas costas. Uma coisa também que me surpreendeu muito ontem com o caso do Fernando, né? Esse rapaz, é que na época do Cratóide ainda, que a etiqueta ainda está como Cratóide, né? Se fazia, como o doutor mesmo falou, se fazia uma triagem, como está lá no bilhetinho, no papel está a triagem. Fazia um relatório, olha que tipo de droga que você usa, quanto tempo, você mora na rua, você tem família, e também fazia o teste de HIV, de sífilis e de Covid. Não fizeram absolutamente nada. E quando era um estágio mais ou menos dessa situação dele, no antigo Cratóide, né? Ficava lá mesmo. Eles tiravam a roupa dele, já davam um roupão, um pijama e falavam, ele vai ficar por aqui. Que se não tem vaga para amanhã, depois da manhã tem, ele já vai ser encaminhado. E sempre foi assim. Eu sempre fui parceiro deles há muitos anos, há mais de 20 anos. E ele veio da Zona Leste, ele veio encaminhado Veio da Zona Leste para você, veio né? sozinho, inclusive deram o dinheiro para ele para pegar Ele veio de onde? E quem encaminhou? Ele veio da obra social Dom Bosco, de Itaquera, ele foi lá pedir ajuda, né? Que é do padre Rosalvino. E aí a assistente social me ligou e até falou assim, Carlos, olha, ele não tem condições, mas a gente vai ver se arruma aqui um bilhete para ele pegar o trem, né? Que é CPTM, que é do lado ali. Ele veio de trem, inclusive nós demos o dinheiro até para ele voltar. E ele veio com a maior vontade mesmo, a expectativa dele era realmente fazer o tratamento, né? Porque ele mesmo se lamentou, se emocionou, porque a família abandonou ele, né? A gente não pode culpar a família, que nós sabemos que são codependentes e que eles também sofrem com isso, né? Mas como eles acham que a maneira mais prática foi aquela, né? De ir embora e falar, você fica aí, você quer continuar se drogando, então, ponto final. Mas o que me deixou decepcionado foi o fato de não terem nem perguntado para ele se ele está morando na rua, ou está em situação de rua, ou que tipo de droga que ele usa, há quanto tempo, se ele usa a droga diariamente, sim ou não. Quer dizer, não tem profissionais preparados de fato para poder fazer essa triagem, porque a etiqueta já está lá, triagem. E não foi feito, ele ficou sentado lá. Inclusive, como ele mesmo relatou quase no final, com fome, com tudo. Quer dizer, e o tempo ainda do Cratóide, eu lembro que passava, de vez em quando, uma bandeja com pãezinhos, bolacha, o chá. Não tem absolutamente nada. O doutor Pablo aqui falou que era uma coisa extremamente inusitada, né? A pessoa, o usuário ir buscar ajuda. De repente ele vem, ele entra num lugar, fica ali, se propõe a ficar sentado esperando. É lógico que ele sai sem atendimento, é frustrante. Por outro lado, tem uma publicidade enorme de que estão resolvendo não sei o que lá, estão tratando, ele passa números, que eu acho que são números que eu nunca vi. Né? Não, mas quando eles falam em atendimentos, eles não falam em recuperação, eles falam, fizemos tantos atendimentos. Mas agora, será que o que acontece com esses pacientes, ninguém sabe. Mas de repente eles pegam esse paciente como esteve lá, que tem um protocolo, e joga aquilo dentro como atendimento, sendo que a pessoa não foi atendida. E não aconteceu. Né? Dinheiro tem e tem muito. A gente vê aí, eu recebi aqui um material aqui, que só o governo federal colocou 560 milhões para financiar aí vagas de internação em 593 centros terapêuticos, né? Mas esse dinheiro acaba se diluindo até chegar mesmo na ponta
esse dinheiro vai embora e chega dos 593, chega a 100 milhões ou máximo para ser dividido para mais de 500 e tanto centros terapêuticos. Por outro lado, tem uma reportagem que saiu aí, doutor, que chama A Máquina de Loucos. Vocês conhecem? Viu essa reportagem? Não. Mostrou que os horrores que são vividos, né, por mulheres dentro de uma comunidade terapêutica na cidade de Cajamar. Aqui, Cajamar é grande São Paulo, né? Lá, as pacientes foram torturadas, dopadas, agredidas, impedidas de deixar o local, havia vigilância de câmeras, monitoramento de telefones e muitos outros exorbitantes, coisas que até constava em contrato. Bom, é chamado lá, o centro terapêutico chama, eu vou dar o nome porque já saiu mesmo nas reportagens, é o Esdras. Vocês conhecem? Graças a Deus, não. Esdras, né? Bom, enfim, é um espaço evangélico, né? E que eles obrigavam as pessoas a ser tratadas através de religião. Né? Bom, enfim, é aquele negócio. São ONGs que pegam o dinheiro, desviam, utilizam para ele, ficam ali com um local de confinamento, né? Como se confina. Como se confina porco, né? Vamos cuidar aí, vai dando a lavagem, eles vão comendo e vão engordando e vão ficando por aí. E assim, todas essas comunidades terapêuticas também elas deveriam ser vistoriadas. Porque esse dinheiro está sendo desviado para alguma coisa que não vai resolver nada. Está todo mundo de olho e tratar, né, sem critério nenhum um doente, e eu não falo só do usuário, né? Eu falo de qualquer doente. Você tratar um doente, né, criar uma ONG para tratar um doente, ou se utilizar daquilo com o discurso de que vai tratar de um doente só para desvio e enriquecimento, né? É um enriquecimento próprio, que se dane o cliente ali, que se dane o paciente. Bom, enfim, também além, né, o dinheiro, que esse dinheiro que está sendo desviado, está sendo diluído aí talvez em tratamentos que não vai resolver. Só uma observação. O hub é isso. Você vê que ele não está resolvendo. Mas só uma observação. Essas denúncias, quando elas aparecem porque ou alguém fugiu da clínica e foi lá. Essas clínicas, essas comunidades terapêuticas ou centros de tratamentos que estão aqui no interior de São Paulo, eles não têm nenhuma vigilância. É impressionante. Sim. A polícia fica sabendo porque alguém denunciou, não porque a vigilância fez o seu papel. Então, os municípios não cumprem o seu papel. Exato. De ter a vigilância nas clínicas para cumprir. E, assim, vamos aqui, doutor Pablo, para manter uma clínica, o que determina o Conselho Federal de Medicina é que a Greenwood segue a risca. É o Conselho Federal de Medicina e a Anvisa, o que é necessário? Depende da clínica, né? Porque tem diferentes tipos. A comunidade terapêutica tem algumas condições. As clínicas, as comunidades que têm estrutura médica, que têm a possibilidade de fazer internações voluntárias, tem outra, né? Então, depende de em que categoria você está. Por exemplo, na comunidade terapêutica não tem nem médico, né? Elas não podem estar médico, porque não são tratamentos médicos. Na nossa, por exemplo, que é médica, nós temos médico 24 horas, temos uma equipe multidisciplinar, de abordagem múltipla, trabalhos exaustivos com os pacientes, sempre procurando que eles vão primeiro reconhecendo a doença como tal, que eles possuem essa doença, depois trabalhando valores, crenças e prioridades, e depois num processo seríssimo de ressocialização. O que acontece? Se a gente não faz a ressocialização, a gente coloca o paciente exatamente no mesmo lugar que estava antes de se internar. Então tem que se fazer todo um trabalho para modificar, para fazer uma reinserção sociofamiliar. Tá? Então são tratamentos complexos, precisam de muitos profissionais. Cada paciente nosso é visto por 7, 8 profissionais, porque tem problemas clínicos, problemas psiquiátricos, as comorbidades psiquiátricas, tem problemas familiares. E tem problemas também de ordem social, eles têm que se reinserir na sociedade. Então nós ajudamos o paciente, inclusive, a ter um lugar na sociedade, até com a profissão. Então,
Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso está nos 3 itens do NAIDA. Nós não inventamos isso. Aliás, nós tínhamos isso antes do NAIDA, mas no NAIDA aparece claramente. NAIDA é o maior instituto do mundo em trabalho com dependências químicas, e eles colocam muito claramente o que precisa um tratamento para ser eficiente. Mas aí eu queria voltar a um tema que você falou, atendimento, e atendimento não é tratamento. Vamos ser claros, né? Então, o tratamento depende dos resultados, né? Então, o que nós sabemos, e isso cientificamente comprovado, que um dependente a estimulantes que faz uso durante algum tempo, e geralmente eles chegam para nós depois de décadas, né? É uma pessoa que já modificou seu funcionamento cerebral. E modificou em que aspectos? Que ele não tem condições de medir consequências. Portanto, a prioridade é o imediatismo da droga. Ele tem que conseguir a droga. O resto não interessa. Eles entram em estados narcisistas, onde são eles e a droga e mais nada, né? Que são características da doença. Não é que são más pessoas. A doença faz isso, né? Então, para você começar a ser uma pessoa que tenha as condições de avaliar, de ter valores, crenças, prioridades, etc., diferentes daqueles que te propõem a droga, você precisa recuperar áreas cerebrais que demoram praticamente 2 anos em serem recuperadas. Então, quando se fazem avaliações de pacientes, fizemos o atendimento, ficou 1 mês aqui, o cérebro dessa pessoa continua funcionando de forma anômala. E o que é forma anômala? Que ele não tem a parte mais sofisticada do cérebro funcionando e está funcionando com a parte mais primitiva do cérebro. Impulso-ação. A gente justamente diferencia e consegue escolher os melhores atos da nossa vida quando pensa. E para pensar tem que separar o impulso da ação. Se eu sou uma pessoa que ajo de acordo com meus impulsos, não penso, e portanto posso fazer uma série de besteiras. Então, o que nos permite sermos seres humanos é que nós colocamos o pensamento entre impulso e ação, coisa que não é o que acontece com o dependente químico. E não, volto a dizer, não é porque seja uma má pessoa, são pessoas que adoeceram nessas características. É como pedir para um paraplégico que saia correndo. Eles não têm condição, eles precisam de tempo para se recuperarem. Então, quando eu vejo os números, que dizem, não, nem tratamos, não, fizemos tantas entrevistas. Atendimentos. Atendimento, né? Tantos atendimentos, eu falo, ok, e? Nós temos um trabalho, por exemplo, feito há 5 anos com pacientes de segmento, para ver o que aconteceu com esse paciente, se realmente se reabilitou ou não. E vimos que com tratamentos eficientes, depois de 5 anos, que ainda se mantém a abstinência, é porque eles levaram o tratamento do começo até o fim. E isso que é muito importante. E começo ao fim é um tratamento longo. E a abstinência, sem dúvida, no mínimo de 1 ano e meio, 2 anos. E depois eles vão manter, evidentemente, porque ele tem condições de medir consequências. E se medem consequências, vem que é um mau negócio usar drogas. Mas enquanto eles não conseguem fazer isso, eles são escravos da droga. Por isso a palavra adicção é muito mais apropriada do que dependente químico. Porque a adicção se remete à escravidão. José Carlos, e quanto a esse paciente, qual vai ser agora a próxima medida do sindicato, já que ele foi atendido por você? Então, eu assumi um compromisso, né, inclusive, de ir em busca de algumas outras clínicas ou comunidades terapêuticas, né, para internar ele, porque ele quer o tratamento. Eu até falei, onde você está, fica lá. Inclusive, marquei de amanhã tá dando um retorno para ele, né. Mas o que o Pedro falou e o doutor falou, tem uma coisa também interessante, que essas comunidades terapêuticas, muitas delas, exatamente como, quando não é para engordar, é para ganhar dinheiro, né? E muitos, eu acho que os ouvintes, né, que estão nos assistindo também, eles são testemunhas de muitos que são pegos nos faróis, nos ônibus, vendendo canetas, vendendo saquinhos de lixos. Isso é tratamento, doutor? Não é tratamento, Claro não é? Ele tem que estar confinado. Eles ficam vendendo, para ajudar, porque eu sou estou em tratamento, mas Isso. Como ele está vendendo para arrumar dinheiro para a clínica? Exato. Então é uma coisa vergonhosa e que eu tenho certeza que o governo tem esse conhecimento. Tem esse conhecimento porque tem outras comunidades terapêuticas, eu até falei para a Isilda um tempo atrás, que é de Juquitiba. Né? Que essa comunidade lá, eles fazem o pessoal de trabalho escravo.
a terapia, a laboterapia, é construir muros, paredes, fazer calçados, fazer pisos e etc e tal. E uma crítica que eu até fiz com a Isilda, que pode, né, infelizmente, é a questão de usar o celular, de você manter o contato, né, com a família diariamente, que eu sou contra essa posição, né? Eu acho que a pessoa tem que se focar no seu tratamento interno, né? Tem que se focar ali. E as visitas não trazer os problemas de fora para dentro, e sim saber como é que está lá de dentro para fora. E eu sempre até oriento a família, olha, enquanto ele estiver falando, olha, eu quero sair, que eu estou bom e tal, ele não está, ele está manipulando, né? Porque eu vivi isso, né? É a manipulação, é a mentira, mas ele está doente. O governo tem esse conhecimento, o governo sabe exatamente disso, mas em nenhum momento até hoje eu ouvi em nenhum programa falar da codependência, dos familiares também que necessitam, né, doutor? Sem dúvida. Da parte psicológica, Sem da parte psiquiátrica, da parte neurológica, eles também sofrem. Eu atendo familiares lá que já estão dependentes de Neosine, de ansiolíticos e por aí vai. Eles também adoecem. E outra, eu quero falar uma coisa bem clara aqui para os ouvintes aqui, né, que o dependente de drogas ilícitas, eles quase não dão despesa para o governo. Eles morrem na rua com tuberculose, pneumonia, eles pegam tudo. Eles não vão para os hospitais. Agora, o alcoolista, sim. Esse vive nos hospitais, dá despesa. Tabagista. Não é que dá despesa porque é o nosso dinheiro, mas está tirando o dinheiro do caixa, né? Que é o nosso dinheiro, que poderia ser utilizado para outras coisas. Mas o alcoolista, o tabagista, que é o ranking mundial, que é o tabagismo, né? Que é o que mais mata no mundo, em segundo a bebida. E as drogas ilícitas, você pode ver quantos da Cracolândia procuram um hospital, um médico, a não ser que alguém que socorra lá, que ele caiu, mas eles não procuram. Então, eles não dão despesa. Depois tem um relato de 19 bilhões de dólares ao ano, né, que gasta, mas eu não vejo para onde que está sendo esse gasto. Agora, o pior de tudo é as comunidades terapêuticas que não são fiscalizadas, né, não trabalham dentro dos 12 passos, que é um método universal, né, que realmente conscientiza, né, o dependente da necessidade dele mudar de vida, a questão da ressocialização. Essa comunidade de Juquitiba, no primeiro mês ele já estava indo para casa no final de semana. E aí ele usava droga sábado e domingo e voltava de novo para a comunidade e ficou 6 meses lá pelo roubo. E Que era o cratóide. Vamos fazer assim só um acréscimo a isso, porque são fatos que eu levantei como jornalista durante todos os anos que eu trabalho nessa área. Quando o dependente ele tem uma doença, ele vai para um hospital público e é atendido pelo SUS por causa da doença. Então, por exemplo, tuberculose ou um outro problema, sei lá, um problema pulmonar, mas enfim, tuberculose. Quando ele sai, ele volta para a rua, porque foi me dito, literalmente, por um diretor do hospital, não podemos mandar aqui para dependência, não podemos mandar, mas ele é dependente, não pode. Então, veja, houve um caso em Ribeirão Preto, recente, que eu escrevi sobre isso, e eu tenho o relato da mãe, que em síntese mostra isso. O menino está na Cracolândia, o filho está na Cracolândia, e ele passou a fumar pedra no bombril, na palhinha de aço. Com isso, o crack, que já interrompe a função intestinal, com o bombril, ele acabou interrompendo todo o aparelho digestivo. Foi uma cirurgia. Quando ele foi buscado pela mãe para cirurgia, porque no Ribeirão Preto a assistência médica para dependente praticamente não existe. Ele foi levado pela mãe com muita dor, enfim, imagine, né? Foi feita uma cirurgia de 5 horas, segundo o relato da mãe e do coordenador de amor exigente da região, Luiz Damasceno, que me relataram. Ele ficou na UTI alguns dias. Quando ele foi para o quarto, ele fugiu. Com esse quadro todo, não houve ninguém da saúde mental que fosse buscar esse rapaz que está ameaçado de morte, que é evidente, marcado para morrer. Então, veja, não há essa ligação entre o quanto o SUS gasta com o dependente e ele deveria imediatamente encaminhar para o tratamento da dependência de drogas sem que causasse a doença. Então, nós temos isso, quer dizer, esse que também precisa ser verificado pelo governo. Porque
quantas vagas nós ouvimos, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga, mas como não tem vaga? Precisa verificar o que está sendo feito com essas vagas. Todas as pessoas merecem tratamento, mas essas pessoas teriam que ir para um tratamento de dependência de droga assim que elas estivessem alta, não é mesmo, doutor? Sim, mas justamente, Isilda, mas o problema é que a estrutura que precisa um dependente químico para tratar essa doença altamente complexa e que afeta todas as ordens do ser humano, todas as características do ser humano, a complexidade dos tratamentos é muito grande. Então, é caro, sim. É caro, mas acontece que é necessário. E se você, como o Pedro falou, o dinheiro tem. Né? Dá para fazer essas coisas e tem uma ideia minha de sempre de por que não pegam o dinheiro que capturam do tráfico e destinam a tratamento de dependentes químicos, né? Então, dá para fazer isso, mas parece que tem uma vocação de deixar essa doença como se não fosse uma doença, se fosse uma pessoa que, como disse no meu trabalho, é descartável. Né? Então, se você não faz um tratamento completo para esse paciente, ele recai. Nós recebemos na nossa clínica pessoas que às vezes tiveram 15, 16, 18 internações anteriores. Graças a Deus, parece que a última internação é a nossa. Não porque morrem, senão porque se reabilitam. Ainda bem. Então, e realmente nós temos um nível de reabilitação muito elevado, por quê? Porque criamos essa complexidade. Uma coisa que você não falou no meu currículo é a minha idade. Bom, o que acontece? Eu já sou bastante velho. E ele viu o Palmeiras pelo menos ser campeão, né? Já, sim. E eu tenho quase 50 anos de trabalho nessa área. Tive a oportunidade de ter muitos amigos e pessoas muito, como o Dr. Eduardo Calina, Javier Espiridias, que Isilda conhece, que são pessoas que no mundo são pioneiros na área da dependência química, porque realmente não existia nada. Quando eu comecei, tinha pouquíssimas coisas, só tinha Alcoólicos Anônimos e acabou. Não tinha nem evidências científicas para saber o que acontecia com os dependentes químicos. Então, nós fomos criando programas de tratamento e, como bem disse o Kalina, nós partimos da prática para a teoria. Geralmente é o contrário, né? Nós tínhamos que sair da prática, então nós fomos vendo o que precisava para os pacientes. E isso levou muito tempo para a gente poder entender o que significa a dependência química, de que maneira afeta a ele e a família, como José Carlos falou muito bem, né? Nós temos 3 instâncias terapêuticas para a família: terapia familiar, gerenciamento familiar e multifamiliar, que é quando se reúnem todas as famílias dos pacientes e conseguem aprender um pouco sobre o tratamento. Agora, doutor, é um ponto interessante. A gente não vê, por exemplo, a situação está tão dramática em relação às drogas em São Paulo e no Rio de Janeiro, que a gente já vê na Assembleia Legislativa um deputado, Guto Zacarias, já propondo uma lei que obrigue a internação compulsória, quer dizer, com a determinação do juiz para não ter essa de eu saio ou não, no estado de São Paulo, para quem está em Cracolândia. No Rio de Janeiro, o país já se fala claramente, é necessário ter uma internação involuntária ou compulsória. Então, veja, por que é tão difícil? O que significa a internação involuntária? O que é uma internação involuntária e qual é a diferença de uma internação compulsória, doutor Pablo? A internação involuntária é uma internação que é determinada por um diagnóstico médico, dizendo que essa pessoa tem que estar internada, e a aceitação da família e a comunicação ao Ministério Público. A compulsória já é uma ordem judicial. Então, o juiz indica que essa pessoa tem que estar se tratando. Né? Então, a involuntária simplifica muito a coisa, porque quando temos famílias coerentes, a família suporta o tratamento. O suporte do tratamento é dado pela família. Por isso nós trabalhamos muito com a família. Agora, em alguns casos, não. Realmente tem que ter a intervenção de um juiz que define que essa pessoa tem que ser tratada e pelo tempo que... Ele dá um tempo mínimo. Depois o médico que vai definir se tem que ampliar o tempo ou pode diminuir, mas o juiz já determina isso aí. E a lei duas leis autorizam isso? Mas a lei sempre autorizou. Essa lei existe desde 1911, se não me engano.
a lei da involuntariedade. Diz que os tratamentos podem ser voluntários, involuntários ou 10.216 de 2006, quer dizer, uma coisa 2006, do 2000, esse é 2001, aliás, 2001, porque 2001, era foi 2001, exatamente. E a outra é 13.840 de 2019. 19, que já foi recente, que facilitou um pouco mais sobre uma lei que já existia. Sim, exatamente. A lei que dizia que, como digo, Exatamente. voluntária, involuntária ou voluntária que se transforma em involuntária. Isso já está Exatamente. previsto em lei. 10.216. Então, olha, eu vejo aí que se tentou aí, pelo menos na Assembleia Legislativa, criar aquela frente parlamentar de combate às drogas, lá na Assembleia, lá com os deputados. Mas, no final das contas, olha, eles querem criar a impressão que dá é o seguinte: quando você cria uma frente parlamentar, pressupõe que vários partidos, vários parlamentares de outros partidos vão se juntar àquela frente, vamos fazer aquele exército, né? E vão para cima. Mas ninguém quer pôr a cara a bater, né? Eu quero fazer um negócio que vai ter bastante gente, mas eu quero ficar por trás, depois você. Aí aquele lá que vai na frente, ele fala, não, mas eu também quero ficar junto com você aqui atrás. Então, no final das contas, a coisa não funciona. Isso aconteceu também na Câmara Municipal, com a frente parlamentar, aqui a Câmara, né? Vamos criar a frente parlamentar de combate às drogas, isso, aquilo. Bom, amigo, não funcionou nada, nós estamos chegando aí no final do ano, vai entrar em recesso, a Câmara só volta no dia 1º de fevereiro. Vale lembrar que dia 8 já é carnaval, ou seja, eles já emendam, depois vem o carnaval, só vai começar os trabalhos legislativos a partir do dia 20 de fevereiro. Então, entra em férias agora, eles voltam dia 20 de fevereiro. Nós voltamos todo dia, né? Toda segunda-feira. Bom, enfim. E vai para a campanha, mas a campanha na rua vai começar no Natal, porque eles vão se vestir de Papai Noel, vai entregar presentinho, vai mostrar que é bom moço, né? Porque eles são os bons velhinhos, porque estão em busca do voto. E ninguém quer pôr a mão nisso. Então eu estava conversando com a Isilda, porque nós fomos chamados aqui pela Câmara Municipal, né? Por parlamentares da Câmara Municipal, não foi pela Câmara. A Câmara não tem nada a ver com isso. Os parlamentares, os vereadores, para que se criasse uma frente parlamentar. Então, não, vamos fazer um negócio. Tá, nós vamos lançar a frente. Aí eu estava com a Isilda, eu falei, bom, Isilda, como é que nós vamos falar isso para o doutor Pablo? Vai falar isso para o Zé Carlos? Vai falar isso para a Patá? Que nós vamos ser o que? A linha de frente desse pessoal? Porque eles saem e sobra para nós. Mas desculpar, não me interessa. Eu não quero participar disso. Muito menos lançar uma frente parlamentar, já prestes ao ano terminar, em que sai todo mundo de férias, a doença não sai de férias. O usuário continua na rua sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, véspera de Natal. Vai continuar tendo pessoas como o peru, que só morre na véspera, e assim em diante, né? E vão continuar Falei, assumir uma responsabilidade, nós não podemos fazer isso, porque nós não temos. O nosso negócio é abrir espaço para discussão. Trago eles aqui, agora vai vir campanha, vai vir aí vários candidatos, e o doutor Pablo falou que apresentou um documento, né? Sim, um projeto de tratamento, sim. Que eu acho que seria legal a gente trazer esse projeto para cá e obrigar que todos eles assinassem um compromisso, porque eles vão vir com ideias mágicas de resolver o problema da Cracolândia, vão falar, não, porque nós vamos resolver, não vão fazer sozinho, porque eles não têm técnico suficiente para isso. Na área da saúde, quem tem que responder é o médico, é alguém da área da saúde. Na área da economia tem que ser o economista, e assim em diante. Quem vai responder pela pasta da educação tem que ser um educador, um professor, um pedagogo. Não adianta você colocar o meu amigo, porque o cara foi o prefeito que não foi eleito lá em Cafundó, não sei o quê. Bom, precisa arrumar uma boca para ele, traz ele para São Paulo e ele vai assumir a pasta da educação. Não vai resolver nada. A gente já viu que isso daí não soluciona. Então, vamos botar gente séria no lugar sério, que não vai resolver em 4 anos, mas é um pontapé inicial, né, doutor?
Sem dúvida. O problema é que também existem muitas tendências que são muito complicadas que estamos vendo agora na política, Sim. com a liberação do porte de drogas e tal, e baseado em quê? Eu sempre pergunto a quem interessa isso, né? Para quem? Por que a sociedade gasta tanto tempo em ver se uma pessoa pode ou não carregar drogas? Quando tem outros problemas muito mais sérios. O CRP, o Conselho Regional de Psicologia, nos odeia. Por quê? Porque somos médicos, porque damos medicação e porque internamos. Então, e eles saem na frente da Marcha da Maconha. E são pessoas que são ouvidas também. Esse é o problema. Né? Mas, escuta, o que estamos falando? E aí a coisa não fica clara, porque também todas as ideias progressistas são a favor da liberação das drogas. Sendo que foi um fracasso em todos os países onde foi liberada a droga. Né? Sempre foi um fracasso, mas inclusive escondem dados. Não falam de dados realmente concretos. Né? Então, vai ser muito difícil. Não vamos, evidentemente, eu estou à disposição, Isilda também, vocês também. Então, todos nós estamos, porque temos uma ideia em comum. Estamos percebendo o dano que essa substância provoca, não somente para o indivíduo, sino para todos os que estão em volta dele. E quando falo em volta dele, não é só a família. É a família outra família que está atravessando a rua e ele está alcoolizado e atropela. Então, o Ivan Montoya, eu sempre falava que cada dependente químico tinha um impacto sobre 10, 12 pessoas. Ele falou, não, ele foi estudado que são 25 a 27 pessoas pelo NIDA. Né? Então, você vê, é um mal que atinge em forma massiva a sociedade. E nós estamos presenciando, por exemplo, a Cracolândia, que eu sempre falo, a Cracolândia é o ponta do iceberg. Não é o problema, a droga é muito maior do que a Cracolândia. Mas é meio que exemplo, né? Olha, será que é o prefeito? Será que é o prefeito? Viu? Mas Não, enfim, não tá é o bom. Rubem, mas eu gostaria, você recebe, você atende gratuitamente as famílias lá no sim, sindicato, independente se é sindicalizado ou não. O que as famílias levam para você? O que elas contam sobre as consequências do uso de drogas na casa? A maioria é o desespero, né? A maioria das famílias, quando procuram, é porque os filhos já estão fazendo pequenos furtos. Já está vendendo um celular, já está vendendo um relógio, já está vendendo o televisor. Tem casos que já apareceu nas redes, né, de comunicação, de a família sair para trabalhar e voltar e encontrar a casa vazia. Esse é o desespero. A maioria, quando procura, eles já não tem mais para onde ir. Eles não têm mais endereço. Eles já estão pedindo socorro mesmo. Não tem essa de vamos fazer um trabalho de prevenção. Para complementar, Isilda, eu queria dizer o seguinte, eu já conversei com você sobre isso, eu fui um dos fundadores do Conselho Municipal de Drogas e Álcool de São Paulo, o Comuda. Isso foi em 2002. Eu fui o primeiro conselheiro a ser convidado para participar na época do governo da Marta. Durante 11 anos, toda a conferência, doutor, eu colocava como proposta de colocar no ensino fundamental uma matéria específica de droga, num contexto geral, farmacológica, tudo, para as crianças já saber o que é droga, né? E o mal que isso faz. Como o doutor mesmo falou, que essa é uma doença que a gente contagia. Você vê que o caso da minha recuperação, por exemplo, foi depender da esposa do patrão do meu pai. Quer dizer, chegou na empresa onde meu pai trabalhava. A gente envolve não só a família que estão próximos, que a gente fala os codependentes, como também os vizinhos, parentes, colegas, empresa, onde você estiver, você vai contagiando todo mundo. Agora, um detalhe que eu gostaria de falar é o descaso, também o preconceito que nós sofremos. Porque se você ligar para o SAMU qualquer emergência para socorrer um dependente que está sob efeito de substância ou numa overdose, doutor, eles não vêm. As pessoas, eles vão morrer. Eles morrem. Não socorrem. Eles não vêm. Esse atendimento é gratuito lá no sindicato? No Quem é sindicato- que tem direito e como é que faz? Há 21 anos que eu estou lá, o atendimento é gratuito. Foi um compromisso que o Patá assumiu com nós. Ricardo né? Patá, Inclusive, no programa que nós temos Ideias em Debate, né? Na televisão. Sim. Mostramos até uma cartilha que estava lá, droga, tô fora, e etc e tal. E ele falou, não, vamos atender todo cidadão, independente de ser comerciário, de não ser, de estar trabalhando ou não estar trabalhando, pode ser um vizinho, um amigo, um parente, nós atendemos. E a pessoa faz como para ter esse atendimento?
Liga para onde? Procura onde? Eles ligam para o sindicato ou ligam direto também no meu celular, né, que é no meu WhatsApp. Mas o telefone do sindicato, qual que é? O telefone do sindicato é 2111 1817 2111 1825. Vamos repetir, por favor, É 2111. 2111 1817 e 2111 1825. O doutor Pablo já conhecia esse trabalho aí, que os sindicatos Não, comerciários. estou gostando muito. Os sindicatos E aliás, comerciários. viu? Aliás, Pablo, desculpa, né, Pedro? É. Nós somos pioneiros. Se você pesquisar qual sindicato que desenvolve esse trabalho, não conheço. Doutor Pablo, veja bem, os sindicatos comerciais só aqui em São Paulo, que é o que eles representam, são mais de 500 mil 500 mil Trabalhadores. Mas também o Patá também é presidente da UGT, que é a União Geral dos Trabalhadores, que é uma central sindical, que representa mais de 12 milhões. Exatamente. 12 milhões, isso em termos de país. Mas aqui, 500 mil comerciários, nós estamos falando em 500 mil, eu vou diminuir, porque mas eu vou colocar entre, esse comerciário tem o pai, tem a mãe, mas às vezes todo mundo é comerciário também dentro de casa. Mas vamos ver, de 500 mil, isso aí pode ampliar, chegar quase, vamos dizer, pelo menos o dobro, 1 milhão de pessoas, né? Entre familiares, isso aqui. É um número expressivo. Tem a entidade, ela tem uma estrutura. Representatividade. Não, e uma estrutura excelente. E eles mantêm ali o terapeuta, a pessoa para encaminhar, é lógico, eles não têm a clínica, não tem. De repente, desculpa se eu estou colocando a carroça na frente dos bois, mas aqui, esse seu projeto poderia ser muito bem aplicado, falar com o Patá, que é um cara que fala, eu topo, e levar e falar, olha, está aqui, esse é o projeto que nós estamos apresentando, e ter ali uma força de uma entidade com 500 mil pessoas, de alguém que fala, o caminho é esse. Porque o Patá ele não se preocupa hoje, o sindicato não está só se preocupando com o trabalhador, que é filiado. Ele abriu espaço para todo mundo, mas não é só isso. Ele está hoje, como ele veio aqui, eu estou preocupado com o patrão desses trabalhadores. Por quê? Porque se continuar do jeito que está, eles vão fechar as portas. E para onde vão os trabalhadores? Veja bem, é até coerente. Ele falou, se o patrão estiver bem, estiver próspero, ele vai dar emprego. E eu dando emprego, os comerciários vão ter recursos, vão estar empregados, isso aqui. Então, quer dizer, a coisa é muito mais ampla, quer dizer, não é uma cabeça sindicalista puro, aquele sindicalista radical. É uma cabeça de um sindicalista que falou, peraí, para que a gente tenha o sindicato dos comerciais, é necessário que tenha o comércio. Se não tiver o comércio, não vou ter o comércio. E lembrando dois fatos importantes. Primeiro, a Cracolândia do Centro, que já são cerca de 2 mil dependentes, segundo moradores e comerciantes, eles não conseguem, segundo a prefeitura, foi cobrado pelo Conseg do Bom Retiro, porque agora eles querem transferir a Cracolândia para o Bom Retiro. Foi à prefeitura e, foi dito o seguinte, não, nós tivemos que tirá-la da Gusmões, que é perto da Rio Branco, que é centro de São Paulo, porque houve um atropelamento, então nós vamos transferir. De manhã eles ficam na Protestantes. Faz um calçadão, que aí não tem, aí o carro não circula. Da Luz. O Conseg não está permitindo. 20 mil postos de trabalho já foram perdidos este ano por causa da Cracolândia itinerante. 20 mil postos de trabalho. E o senhor, doutor Pablo, o senhor tem uma experiência com os sindicatos que o senhor desenvolveu no Canadá e que foi riquíssima. Eu gostaria que o senhor resumidamente contasse como foi a experiência convencer os sindicatos da necessidade de tratar o dependente. Olha, eu trabalhei em Toronto, né, na Addiction Research Foundation, que é uma instituição muito importante no Canadá, da província de Ontário, que tem um bom orçamento e que inicialmente os sindicatos meio que se opunham a essa instituição porque achavam que era uma instituição que deixava a pessoa marcada como dependente químico e tal. Bom, até que
começou a morrer gente. E aí os sindicatos fizeram uma aliança muito boa com a Foundation. Então, qual era a política que se usava na Foundation? Então, primeiro, instruíam as instituições que de alguma maneira se ligavam a eles e aos sindicatos, dizendo, olha, quando aparecer uma situação qualquer de trabalho, né, o supervisor não pode diagnosticar, porque ele não tem condições de diagnosticar. Ele só pode diagnosticar o que acontece com o trabalho, não com o indivíduo. Mas ele tem que mandar o indivíduo para recursos humanos. Em recursos humanos, se vê por que você está chegando tarde, por que você na segunda-feira não produz, então, mais ou menos se faz uma triagem para ver se realmente é um problema de drogas ou não. Pode ser um problema de separação financeiro, o que seja. Se for um problema de drogas, se encaminha ao médico, que aí sim ele pode fazer um diagnóstico. Ele está formado para isso. E daí se encaminha para a instituição que seja e para o tratamento que seja. Internação, semi-internação, hospital dia ou ambulatório. E a única condição da instituição é passar informação a essa empresa ou para o sindicato, dizendo que ele está cumprindo com o tratamento. Não se fala de intimidades, evidentemente, porque tem que manter o sigilo. Mas, e aí, quando a pessoa sai do tratamento, recupera o posto que ele tinha e não prejudica a possibilidade de evoluir, de ter promoções e aí por diante. Isso tem funcionado fantasticamente bem lá. Porque começou a se perceber que tratar um paciente não é agredi-lo e não é humilhá-lo e também não é colocar um preconceito em cima dele, sino que protegê-lo. Então, quando se entendeu isso aí, os sindicatos se aliaram fortemente com a Foundation. E aí, então, tem um trabalho muito legal sendo feito lá. E quando nós estivemos na campanha, durante 12 anos que nós participamos juntos, quando nós fomos para dentro de multinacionais, as multinacionais ali do ABC, do setor de produtoras de automóveis, de luxo, enfim, eu e o senhor ouvimos do diretor da empresa. É muito mais barato para a empresa tratar aquele funcionário que já mostrou uma eficiência dentro da empresa e mantê-lo do que nós pagar o tratamento, do que ter que ir procurar uma pessoa que tem o mesmo nível e treiná-lo e tal. Então, eles optaram por tratar e dar dignidade. E quando eles voltavam, como é mantido o sigilo, eles voltavam com muita gratidão à empresa. Exato. E tem alguns números da Marinha Americana que mostram que alcoólicos recuperados têm mais promoções do que pessoas normais. Sim. Claro. Por quê? Porque você pega toda a energia que você usava para a dependência, e coloca isso em produtividade. É a escola da vida, de alguma maneira te transforma em uma pessoa e uma pessoa resiliente. Eu falo para os nossos pacientes, nós procuramos que vocês sejam resilientes. E por princípio a resiliência é você sair enriquecido do enfrentamento à dificuldade. Já que É uma falou em gratidão, né? É uma forma de gratidão. Sim, não, né? e de usar melhor a energia que você tem. É isso que é importante. A energia é em que momento eu vou poder beber, em que momento eu vou poder usar droga, em que momento, e fazer isso, e ter o trabalho. Porque isso é interessante, né? A dependência química está muito melhor definida como adicção. E tem uma diferença entre adicção e dependência química muito clara. Eu, por exemplo, sou um dependente químico porque tenho colesterol alto, eu tenho que tomar remédio para o colesterol. Dependo quimicamente dessa substância. Mas se um dia eu fico sem remédio, compro amanhã, tanto faz. Se tem um efeito secundário, eu suspendo a medicação. E eu não vou ter um trabalho, inclusive usando minha estrutura mental, para ver em que momento eu vou conseguir essa substância. Coisa que acontece com o adicto. Então, o adicto é uma pessoa que perde muita energia. Então, quando ele se recupera, se reabilita, ele tem muitas condições de usar essa energia que está sendo perdida pela dependência ou pela adicção em produtividade. E você falou tudo, doutor, porque eu me lembro no meu início da recuperação, que eu sou um adicto, né, em recuperação há 38 anos.
E eu queria terminar o ensino médio e ao mesmo tempo fazer o Senai, que eu sou ferramenteiro formado, eu fiz 6 anos e meio de Senai. E de repente me deu um estresse, eu fui parar na psiquiatria, fui procurar o senhor lá, um psiquiatra. Uhum. Aí ele falou assim, mas calma, Zé Carlos. Eu falei, não, eu quero recuperar o tempo que eu perdi. Mas ele falou, mas se você for assim, você não vai recuperar nada, você vai morrer. Né? Você tem que fazer uma coisa por vez. O que você quer fazer? O que é prioridade? Você fazer o Senai ou você terminar o ensino médio? Aí quando eu optei de primeiro fazer o Senai, eu falei, não, primeiro eu preciso ter uma profissão para ter um salário digno, porque eu já estava casado, né? Inclusive eu saía com o uniforme da empresa para não perder o horário, para ir para o Senai, para não chegar atrasado. E 6 anos e meio seguidos. Eu só parei, inclusive, por causa que nasceu meu filho, etc. Mas foi onde que realmente isso me estimulou muito nesse entendimento de você usar toda aquela adrenalina, aquela serotonina, aquela dopamina, tudo focado naquele objetivo de encontrar uma garota decente, de família decente, casar, e tudo isso eu construí. Né? Então, o que o senhor acabou de falar é a pura verdade. A gente, quando entra num processo de recuperação, a gente fica assim, com aquele estímulo, né, de crescer, de subir. O coronel Ferrarini sempre mesmo me falava, olha, eu quero que você me apresente alguém que diz assim, ó, parei de beber e a minha vida piorou, vai, tipo assim, ou de usar drogas também. Não existe. Né? Ou qual foi o tipo de droga que saiu do mercado? Também não. Eu lembro da história de quando foi proibido a anfetamina, acho que o senhor acompanhou, não sei, aqui no Brasil, foi no governo da Dilma. Foi proibida a anfetamina. E a indústria farmacêutica foi lá e sentou com ela e falou, presidenta, ó, nosso faturamento caiu 30%, 40%. Aí voltaram a fabricar anfetamina. A questão do Pedro, como falou da questão da política, Pedro, eu sempre às vezes citava que os políticos são tipo Copa do Mundo. Né? É de 4 em 4 anos que eles aparecem. São tipo Copa do Mundo. E foi vergonhoso para nós, né, Isilda? O problema é que é nós que colocamos ele lá, né? Mas então, viu, Pedro? É. O que foi vergonhoso para nós, viu, doutor, é que nós fizemos uma reunião, nós, o presidente, o Patá, reuniu vários empresários, inclusive da Cracolândia ali, da Santa Ifigênia, que já estava com mais de 20 mil postos de trabalho perdidos. Foi 2 vereadores e um deputado, não vou citar nomes aqui, mas que foi vergonhoso, porque eles ficaram o tempo todo conosco discutindo, empresários que se dispôs de falar assim, ó, se vocês recuperar eles, eu contrato. Ele falou assim, olha, eu tenho um espaço de 1.000 metros quadrados, mas se vocês recuperarem eles, eu contrato eles para trabalhar na minha empresa. Foi o único que fez isso. E, por fim, os 3 que estavam lá, né, Isilda, só falaram assim, estamos aqui à disposição. O quê? O que é isso? É palhaçada. Isso é palhaçada. Ele tinha que falar que não, vamos se reunir, vamos tomar uma providência, vamos ver o que nós vamos fazer. Ontem eu tomei conhecimento, que a Gilda estava falando, que o governador do Rio de Janeiro parece que ele está na frente. Sim, ele quer. Está na frente da internação compulsória e já tem ministro, como o Alexandre, parece que também já está apoiando, para a gente realmente a internação compulsória. Não tem como. Não tem outro meio de nós acabarmos com a Cracolândia se não for dessa forma. Não Se tem. não for dessa forma, não tem. Não e tem. o Congresso e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está muito empenhado em criar uma PEC, é um plano de emenda à Constituição, para proibir, chegamos num ponto, qualquer quantidade de droga, quando já é proibido o portar droga no Brasil. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o doutor Pablo. Doutor Pablo, o senhor falou em resiliência. Resiliência. Aí eu vou colocar, por exemplo, na física. Na física, resiliência é o poder que toda matéria tem de se recuperar, se autorrecuperar. Então, um trilho de trem, você coloca ali, bate sol, bate calor, ele encolhe, ele vai. Mas no final das contas, ele, se deixar em condições normais, ele volta ao normal. Uma pessoa que utiliza droga, tudo isso vai mexer com o cérebro, neurônios. Nós estamos falando, quer dizer, nós não, né? Eu estou tentando falar, né? Porque aí já não na minha área, mas assim, vai mexer com a parte do cérebro, a parte psicológica, aí já começa a mexer. Num tratamento
vamos dizer, até como o próprio José Carlos colocou, que 38 anos, eu estou só esperando os 40 porque ele prometeu uma festa, e o senhor já está convidado também, Tá ótimo. uma festa. Volta, a pessoa consegue recuperar aquele poder de pensamento, o poder de ter, talvez, eu não sei se eu estou falando certo, né? Mas assim, recuperar a parte Cognitiva. que teve, cognitiva, e a parte que mexeu, né? Com os Olha, neurônios, como é que faz? tem a parte cognitiva, mas também tem a parte estrutural da personalidade, que, na verdade, a personalidade é uma coisa que você cria através da cultura, né? Principalmente a cultura familiar tem muito impacto para ver quem você vai ser, quais vão ser teus valores, aí por diante. E você fala uma palavra importante, Pedro, que é recuperar. Tem algumas pessoas, nós temos alguns pacientes que têm famílias muito, muito patológicas e, portanto, eles já vão tendo uma estrutura de personalidade muito prejudicada. Nesses casos, os tratamentos comportamentalistas ajudam a treiná-los para que eles funcionem bem. Mas dificilmente eles vão poder recuperar alguma coisa que foi danificada muito, muito lá atrás. O Nemerov, que é um professor da Universidade de Texas, ele fala que pessoas com frustrações muito, muito primitivas acabam tendo alterações até genéticas. E com intolerância à frustração, a stress, a esse tipo de coisas. Isso por abandonos, agressões, esse tipo de situações que são muito precoces. Então, além da parte que nós conseguimos até medir, que é o que acontece no cérebro do paciente, uma das coisas que acontece é que, pelo fato de terem começado a usar drogas muito cedo, e principalmente a maconha tem muita influência nisso, eles vão desenvolvendo um cérebro muito pouco adulto. Um cérebro que não está amadurecido, porque a maconha faz isso. A maconha realmente tem uma ação sobre os endocannabinoides, que são uns neurotransmissores que ajudam no desenvolvimento do cérebro, e lamentavelmente então eles acabam às vezes criando uma adolescência crônica. Então, são pacientes com 50 anos que moram com a mãe, não trabalham, e são totalmente amotivados. Os neném. Nem trabalha, nem esse é o estuda. canguru, né? Isso que chama canguru. Hein? Nem trabalha, Sim, nem mas estuda. não é que se chama canguru porque ficava na bolsa da mãe. O canguru? Alguns psicólogos falam que isso aí é síndrome de Peter Pan. Sim, claro, são adolescentes crônicos. Não quero crescer, claro, quero viver a vida. Ora, os que já começaram mais tarde, eles têm a capacidade de recuperar. Isso é importante. Você só recupera aquilo que você teve em algum momento. Se você nunca teve, não vai recuperar. Então, aqueles que sim, e nós temos muitos pacientes que tiveram uma estrutura. E esses são os pacientes que têm uma capacidade de resiliência imensa. Que a resiliência justamente está a diferença da física, que você volta ao estado anterior. Não, na resiliência você vai para um estado superior. Na resiliência você aprende com as situações complexas que você tem que enfrentar. Isso te reforça para ser uma pessoa... Até porque nós não somos inanimados, né? Não, por isso, então, mas por isso você aprende a lidar com essas coisas. E para isso, o que nós ajudamos os pacientes a desenvolverem são mecanismos defensivos, que são psicológicos, que são todos os recursos que nós usamos, não químicos, e que nos ajudam a enfrentar situações de vida. E isso, cada vez você vai aprendendo coisas. Olha, nós ensinamos, inclusive na clínica, uma coisa que se chama resolução de problemas, que é uma técnica comportamentalista, que são 8 itens, que, por exemplo, nós médicos temos isso em questão de segundos. Chega um paciente infartado, em segundos tem que achar uma solução. Mas o dependente químico, às vezes, atrasa isso aí e se afoga num copo d'água. Então nós temos que ajudá-los a ir desenvolvendo recursos. E é curioso, porque nós temos um grupo que são os veteranos que trataram conosco há 20 anos, que continuam de vez em quando. Ainda usam mecanismos o programa de resolução de problemas. Então, vamos dando a eles elementos para que possam ser pessoas mais eficientes na vida deles. Então, a resiliência, nesse sentido, transforma a pessoa numa pessoa mais forte.
e o enfrentamento de situações, o tratamento com famílias que organiza a dinâmica familiar, as interações entre os membros. Então, porque o que acontece? Tem dois trabalhos, um do meu e um do Karina, estão publicados sobre a família do dependente, que mostram, e tem um trabalho meu também, onde coloco o dependente no lugar do Messias, né? Carrega os pecados da família. Então, esse que é o problema. Às vezes, são famílias altamente patológicas e que não distribuem a doença. Por isso, nosso trabalho de famílias é ajudar a que essa família, essa doença se redistribua, que não fique condensada naquela pessoa que é o paciente identificado. Então é muito longo. Não, sim, mas é importante. Ô Zé Carlos, nossa, está ouvindo aí o doutor Pablo Roig aí, acho que será que não dá para se fazer alguma coisa, já que a gente não consegue? Você fica, por exemplo, o doutor Pablo, ele tem a vida dele, ele tem a clínica dele, ele tem o trabalho dele, tem as palestras que ele faz. Então, ele não precisava se preocupar com o problema da Cracolândia, que é um problema político, que é um problema de Estado, que os políticos têm dinheiro, que a secretaria tem dinheiro para tocar o negócio e parece que falta vontade política da solução. E muitas vezes a pessoa fala, vem cá, mas você está se preocupando com aquilo, sabe, com uma solução que eles não querem fazer. Você vai ficar batendo, não é ele chegar lá e resolver. Como é o caso do sindicato. O sindicato abre as portas para aqueles que necessitam. Mas você não vai à rua resolver o problema da prefeitura. Que aquilo ficou para eles. Até porque nunca vão liberar para que você venha com solução. Agora, será que não dá para a gente sentar? Porque nós estamos falando aí numa entidade de 500 mil pessoas, nós estamos falando aí numa hoje, que é números, que aí sim eu tenho certeza que assusta. Porque já tentou com o governo do Estado, que fez campanha, o próprio Tarcísio, promessa de campanha do Tarcísio era resolver o problema da Cracolândia. Colocou o Ramute ali, que era o homem da linha de frente, Ramute não atende ninguém, fulano não atende. Começaram, vamos conversar. Inclusive, o Felício Ramute, juntamente com o prefeito Ricardo Nunes, estiveram aqui. Os dois juntos, tocamos nesse caso de Cracolândia. Não foi só o Metrópole em Foco, mas tinha representante do Diário do Litoral e da Gazeta de São Paulo. Mas não, nós estamos fazendo, mas a coisa não chegou. Aí, e nós estamos falando, colocou Estado e município. Sim. Só que nenhum dos dois, que deveria ter união, né? O Estado entra com o suporte, o município entra com o trabalho, a coisa morreu para mim, não saiu dali. Né? Pedro, pode ficar. Quer falar? Não, pode ficar à vontade. Não, tem uma questão que é muito simples. Nós somos parte de uma comunidade. Sim. Se tem parte da comunidade que está doente, nós estamos doentes. E é isso que tem que ter em conta, né? Porque as pessoas se esquecem e se isolam. Né? Por isso que quando eu descrevi aquele trabalho, os descartáveis, é uma crítica à sociedade, dizendo, escuta, essas pessoas são descartáveis mesmo. Ninguém vai se preocupar com eles. Não podemos conviver com a situação de gente que está se deteriorando progressivamente e chegando a situações fatais sem que nos incomode. Então temos então, essa é parte da doença da sociedade também. Então, e o José Carlos também está fazendo um trabalho fantástico. Ele provavelmente, quando vocês ampliam esse trabalho, é porque estão preocupados com a comunidade também. Sim. Então, isso que é importante. Né? Você sabe, os países nórdicos são como são, e são felizes, porque eles têm uma atitude comunitária. Na Europa, os países mais felizes do mundo, a Dinamarca é o país mais feliz do mundo, segundo as estatísticas, e eles têm um conceito comunitário enorme. Aqui não, você não conhece teu vizinho. Individualista demais, né? Total. Não, mas eu digo o isolacionista também. Isolacionista, isso que é pior. Você se isola no teu mundinho e você... Não, mas pode, vamos... Viu, Pedro, só pegar uma parte que o doutor falou, realmente o que você comentou até como uma pergunta,
tem solução sim. Nós sabemos, né, doutor? Tem Não, solução tem. Tem. Mas eu digo. Tem, só não tem vontade, boa vontade. de Talvez eu não fazer. soube até me colocar assim. Quando eu falei com Sim. o doutor Pablo Roy, sobre, sim. falar, olha, vocês estão aí lutando, enquanto o poder público, que deveria estar preocupado, que deveria estar dando suporte, eles não estão preocupados com isso. Então vocês muitas vezes fica malhando em ferro frio. Não é o caso, porque senão também não estaríamos aqui discutindo isso. Para que vai abrir esse horário de programa? Para que nós vamos gastar o nosso latim, né? Para discutir alguma coisa que pode entrar no ouvido e sair do outro. Eu sei que nós somos clipados, eu sei que tudo isso que nós estamos falando aqui está saindo. Vai para a Prefeitura de São Paulo, vai para a Câmara Municipal, certamente essas coisas estão sendo ouvidas lá, porque tem rádio escuta e está sendo clipado. Entendeu? Então Pedro, se manifeste. Pedro, só para concluir, desculpa interromper você, mas o doutor falou uma coisa que eu lembrei agora, como você mesmo falou, dinheiro tem. E esse dinheiro que nós temos já seria o suficiente, mas poderia triplicar esse valor. Sobre em que situações? As apreensões de aviões, de carros, de tudo dos traficantes. E isso, quando eu estava no Conselho Municipal de Drogas e Álcool, da Prefeitura, eu colocava isso, nós discutimos isso, inclusive em Brasília, quando teve um congresso internacional em Brasília, foi até na época do governo Lula, o primeiro mandato dele, do governo Lula, que nós colocamos isso como proposta de toda a apreensão dos bens, de mansões, de tudo, que aqueles objetos que vão para leilões fosse revertido em dinheiro para as comunidades. Mas dá bilhões isso aí. Bilhões e bilhões, né? Sem dúvida. Bilhões, né? Que seriam revertidos justamente para as comunidades trabalhar. Mas se você for ver, não vai. Vai para Pedro, para João, para Paulo, para Joaquim, para Mané, mas não vai para nenhuma instituição realmente para... Quando não devolve para traficante. E teve um caso que aconteceu isso mesmo. Teve um caso que aconteceu Não, isso. foi, tem que devolver os carros para ele. Carro, helicóptero, barco. Isso, foi devolveram pro cara, entendeu? Porque foi pego ilegalmente. Foi pego de forma ilegal, né? Zé do Rap era? Eu não me lembro o nome do traficante, é Zé do Rap. Eu lembro desse foi agora recente. Foi recente. Que entraram lá, pegaram tudo e levaram. Mas foi legal. Foi sem mandato judicial, então devolve. É um absurdo, né? Não, mas que nem aquele outro que saiu pela porta da frente, né? Uma canetada do ministro, ele sai por uma porta da frente, aí quando viu que o negócio estava errado, não, manda prender, só que o cara já tinha fugido. Já não estava mais. Com todo o dinheiro que ele tinha, ele ia ficar guardando na casa dele. Mas quer dizer, são os absurdos que acontecem. Eu acho que tá aí, ó, abrir espaço, né, Isilda? A gente discutir isso daqui. Não acredito que em ano político vão querer fazer alguma coisa, vão fazer coisas paliativas, desviar, né? Pegar o fluxo daqui, levar para a rua de cima, depois levar para a rua de baixo, e assim vai indo e vão jogando, porque daqui para as eleições nós temos o quê? Pouco menos de um ano, porque as eleições é ano que vem, mas não é no final, é em outubro, é dia 6 de outubro. Então, nós já estamos em novembro, quer dizer, nós temos pouco tempo. Natal, Ano Novo, vem Carnaval, vamos brincar. A campanha mesmo que vai para a rua começa em março. Quer dizer, então ninguém vai botar a mão, porque aí vai ter holofotes, vai ter uma série de coisas, e vão perguntar, se era para fazer, por que não fez? Não. Se é para fazer. Exato. Mas é uma questão da gente discutir exaustão. Porque nós vamos discutir uma cidade que nós queremos e vamos discutir a cidade que também nós não queremos. Sim. E as que nós não queremos, pode começar agora. Que nós queremos vai demorar 30 anos. Não queremos uma cidade com o crime organizado tomando conta da cidade. Então vai levar tempo, porque você vai ter que limpar essa coisa. Mas a que nós não queremos pode começar agora. Entendeu? Eu vi... Outro dia, nós estávamos discutindo aqui, que outro dia a polícia estava se vangloriando, eu acho que é bonita, a polícia dá um balanço. Apreendemos no centro da cidade mais de 28 mil peças de
de motos roubadas, tá? Que estavam sendo comercializadas no centro de São Paulo, ali na rua, ali na General Osório. No centro de São Paulo, 28 mil peças. E prendemos 3 receptadores. Meliante. Não, e estava lá. O que a polícia fez? Bonito, bonito. Agora pergunto. No centro da cidade de São Paulo, 28 mil peças roubadas. 3 receptadores, um monte de loja de venda de motocicleta. Como é que essas 28 mil peças chegam ali? Então, tudo bem, a polícia está fazendo o trabalho dela. Agora, eu quero saber o seguinte, é para se vangloriar ou é para chorar? Não é verdade? Sim, sim. Ontem, estouraram um negócio, na São João, aqui pela rua lá da São João, 1000 celulares, né? Que já estavam prontinhos, porque iam mandar para a África, 1000 celulares roubados. Quer dizer, foram 1000 pessoas roubadas ali, que estavam no centro da cidade, na mão de aprender. Mas quem são essas pessoas? Quem é que está comprando? Aí põe o receptador preso, ele paga uma fiança, vai responder em liberdade. Então não adianta nada, a lei é muito branda. Então tem que haver também uma pressão lá para que se revise o Código Penal, que as penas realmente têm que ser penas, não têm que ser brandas, elas têm que ser, tem que tratar determinadas coisas como crime hediondo, então não há condição de você pagar fiança para responder em liberdade, tem coisa que não tem. Pedro, sabe o que é vergonhoso? É que às vezes ele prende o ladrão, pega lá, prendeu o ladrão. E o que é vergonhoso é que eles mesmos relatam que ele já teve outras passagens. Sim, teve 200. Ele não foi preso. Teve 200. Não foi preso, a lei não foi cumprida. Ele já teve passagem por roubo, passagem por tráfico e continua tendo passagem. Continua. Ele fica só na passagem, entendeu? Ele não fica preso. Então, mas ele vai para lá só de passagem. Só de passagem. Entendeu? Então ele vai. Olha, pessoal, nós temos que chamar o trânsito aí, nós já estamos em cima da hora. Quero agradecer a presença. Mas olha, eu acho que já. Eu não sei se o doutor Pablo conhecia já esse trabalho, já conhecia o Zé Carlos, se o Zé Carlos já conhecia o doutor Pablo, mas acho que já dá uma boa liga, né? E vamos criar, olha, se não pode criar frente parlamentar, vamos criar uma frente cidadã de combate às drogas. Sim. Se o governo não é capaz de fazer isso, se a gestão pública não é capaz de fazer isso, quem sabe a sociedade civil se unindo, sabe, mostra alguma coisa, e aí sim, agora eu preciso de vocês. Isso. Eu não vou falar para o José Carlos como deputado, que estou à disposição. Mas olha, vou falar que estou à disposição, mas mais um pouco. Eu quero lhe convidar para vir na clínica, conhecer o nosso trabalho. Com o maior prazer. Vai ver em vivo e em direto o que nós Com o maior fazemos. prazer. Irei sim. Ok, está convidadíssimo. E Zilda, você também, claro. E vamos lembrar o Hub, ainda não recebemos a resposta, precisamos. Não recebemos. Gostaríamos de vamos aguardar. receber a resposta do Hub sobre esse caso que o José Carlos nos trouxe e demonstrou e provou que, de fato, ele esteve no Hub, mas não foi atendido, apesar de pedir e ser um caso de K9. Exatamente. São vários casos, né? Esse foi um que nós trouxemos aqui, mas tem vários. José Carlos, muito obrigado mesmo. Levo um abraço ali a todos os comerciários ali do Sindicato Comerciário, como a centenas de sindicatos filiados à União Geral dos Trabalhadores. Um forte abraço ali para o Patá também, que tem uma história muito bacana. Para Camila Patá, que esteve aqui conosco, também tem uma história de recuperação, filha do Ricardo. E assim, ele falou, olha, essa menina vale ouro, ele gravou lá o negócio. E foi muito bacana, porque ela também tem uma história de recuperação. Doutor Pablo, sou sempre bem-vindo aqui. Quero agradecer. É um prazer estar com vocês. O senhor convidou o Zé Carlos para ir lá na sua clínica, e Zilda também.
quando E der, só você me também? convida. Ah, bom. Então tá bom. Eu ia falar, me convida. Iremos. Vamos lá. Ele é carente, ele é carente. Não, é carente, precisa. E ele Eu vou não mandar um sabe- convite por escrito Não, para não, ele. e ele não sabe. Olha, ele tem um cozinheiro que é fantástico. Ah, sim. Nossa, é maravilhoso. É assim, Opa! é banquete. É maravilhoso. Nos convide. Muito obrigado. Zilda, obrigado. Obrigado Obrigada, pela participação. E olha, agora mais do que nunca, tá? Embora bem brasileiro que eu sou, mas estou torcendo para a Argentina. Não para aquela do Messi, né? Mas do Aquela do Milei. Milei. Aquela do Milei que realmente faça um governo. Ganhou. Não tem quanto pior, melhor. É quanto melhor, melhor. Certo. Todo mundo tem que lutar, E um porque cara- é o vizinho, é daqui. E tomara que o governo brasileiro realmente se encaixe com o Milei, independente de ideologias, né? Mas é o seguinte, tem que ter uma empatia, tem que ter um trabalho em conjunto, para que a gente amanhã não vire o que está acontecendo lá no Oriente Médio, uma briga daqui, uma briga dali. Não precisamos disso, tá? Verdade. Somos Agora, parceiros. quanto em campo, essa daí Aí não. Terminando aqui, lembrando que no Metrópole Foco tem oferecimento Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E agora, você vai ficar aí com o Cadu Rodrigues, ele que vai trazer a situação do trânsito em tempo real, hein? Aqui na cidade de São Paulo. E voltamos amanhã, ok? Tchau!